O Carnitrix é considerado por muitos a versão mais fraca do Omnitrix de Ben 10. Por mais que isso não seja uma verdade, temos que admitir que existem diversos personagens que venceriam o Ben 10 do Carnitrix. E é sobre isso o vídeo de hoje, mas antes se inscreve e deixa o like se você for fã de Ben 10. Olá, eu sou o Rafael e antes de qualquer coisa vamos considerar que o personagem em questão conheça o Ben. Não de rosto, mas pelo menos de nome, habilidades ou por fotos e descrições. Tendo em vista esses requisitos, o contexto será que o Ben está vagando pela Terra e espalhando o caos, e alguém tem que parar ele. E o primeiro da nossa lista é Light Yagami. Sim, um humano comum. Light não tem super força, velocidade, reflexo, visão ou qualquer outro poder, mas algo que ele sempre teve foi uma inteligência absurda, e para ele derrotar o Ben não seria muito difícil, já que como o Light foi avisado de quem é o sujeito, ele provavelmente viu ele por foto, e como ele não é bobo, com certeza pesquisou sobre o sujeito, e com posse do seu Death Note não seria muito difícil matar Ben Tennyson. E para você que não conhece, Death Note trata-se do caderno da morte, e nele contém muitas regras. A principal é que o nome do humano que for escrito no caderno morrerá, e por mais que o Ben use o Carnitrix para virar aliens, ele não faz isso manualmente. Se o governo soubesse da ameaça que o Ben representa, não duvido nada que eles evacuariam a cidade mais próxima. Sendo assim, sem nenhuma ameaça aparente, não tem por que se transformar. Dito isso, vitória para Light Yagami. E o segundo personagem que não só venceria, mas também humilharia o Ben 10 com o Carnitrix é ele, um adulto que passou a se vestir de morcego após a morte de seus pais, que tem como objetivo combater o crime. E eu estou falando do melhor herói da ficção, sim, o Batman. E sobre o Batman, ele também é só um humano normal, só que muito diferente do Light Yagami, já que o Batman não tem nada sobrenatural, como um Death Note, por exemplo. Mas digamos que ele é absurdo de inteligente, sábio, experiente, além de ser multimilionário. Ou seja, recursos é o que não falta. O Batman domina mais de 100 estilos de luta, tem mais de 200 de QI e lutou contra diversos extraterrestres. Mas e aí, como ele venceria o Ben com o Carnitrix? Vamos dar ao Batman a maior arma dele, o preparo. O Batman pode estudar o Carnitrix à distância de várias formas possíveis. E digo mais, o Batman pode criar o seu próprio dispositivo para anular o Carnitrix. Assim ele não reconheceria que ele é uma ameaça e seria só o Batman arrancar. Podem duvidar, mas o nível de preparo do Batman é absurdo. O cara tem um plano de contenção para cada membro da Liga da Justiça, incluindo o próprio Batman. O cara é extremamente precavido, e eu nem imagino as infinitas formas de vencer o Carnitrix. Já pensou o Batman criar o próprio Omnitrix dele, só que sem defeitos? Seria louco. Comenta aí como seria essa história alternativa. Mas voltando a falar de infinidades, vamos de Satoru Gojo. Ok, podem me chamar de louco, mas o Gojo tem sim muita chance de vencer, e eu já explico. Mas antes ativa o sino, porque essa semana vai sair um vídeo novo sobre o Jujutsu. E pra começar, o LX não é garantido. Sim, essa transformação não é garantida, já que o Carnitrix se transforma em algum alien conforme a ameaça. Mas nem sempre isso é medido pela força. Por exemplo, na morte de Max, onde o Carnitrix transforma no XLR8, justamente um dos 5 aliens mais poderosos do clássico. E mesmo que isso fosse sob nível de poder, vamos concordar, o Gojo não representa uma ameaça nível Alien X, né? Sendo assim, só me resta explicar como o Gojo venceria. Primeiro que o Gojo sempre usa seu Mugen para protegê-lo, então ele não poderia tomar o Speed Blitz. E eu só disse isso porque tem sempre um engraçadinho com o dedo coçando para comentar isso. Mas enfim, tudo que o Gojo precisaria fazer seria expandir o seu domínio. Nesse domínio é ele quem faz as regras, e o acerto é garantido. E o cérebro do Ben não aguentaria o número infinito de informações e congelaria, mas diferente da forma que foi com o jogo, eu imagino algumas possibilidades. A primeira é o relógio sobrecarregando, já que ele é a própria consciência, então explodiria com tantas informações de uma vez só. A segunda é o relógio sentir todas as experiências e se transformar em todos os aliens, até descarregar, daí o Ben provavelmente morreria. E o terceiro cenário eu acho muito improvável, embora ele se encaixe no começo da luta em si. É mais uma dúvida do que uma condição, mas será que o relógio sentiria o Gojo? Porque pensa comigo, se tem uma barreira protegendo ele, por mais que seja invisível, ela ainda existe. Enfim, esse é o que eu tenho mais dúvida, mas comenta aí, se o Satoru Gojo vence ou se ele perde. Vamos agora começar a apelar e ir pra Dragon Ball. Sim, o mesmo universo onde tem Goku, Bills e inúmeros personagens apelões. E aqui também temos Zeno, basicamente o criador de 12 universos. E bem, o Zeno não tem muitos feitos na obra, mas os poucos que tem já provam o seu poder. O cara simplesmente apagou uma linha do tempo inteira e criou 12 universos. E ele literalmente apagou 99% dos universos, e se não fosse pelo número 17, até hoje não teria universo nenhum. Até porque se o desejo fosse egoísta, o 17 seria apagado junto com o universo inteiro. E manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que acha que iPhone é melhor que Android. Mas voltando a falar do Zeno, tudo que ele precisaria fazer é apagar o Carnitrix, e se quiser o Ben junto, ou até mesmo a própria linha do tempo. De todos esses aqui é o mais fácil até agora de vencer o Ben com o Carnitrix. E por último, mas não menos importante, temos os Sapiens Celestiais. E para ser mais preciso, eu estou falando dos Sapiens Celestiais que governam o universo de Ben 10. E se algo sai do controle, eles são responsáveis por interromper essa ameaça. E embora o fato de ninguém ter interrompido o Carnitrix desde o começo seja um furo, assim como eu disse em outro vídeo, eu ainda tenho uma teoria que trarei futuramente explicando isso. Mas ainda falando das capacidades desse Alien X, não tenho muito o que dizer, já que os poderes são basicamente os mesmos do Ben Prime, ou seja, o Ben original. A diferença é que ele é extremamente mais poderoso que o do Carnitrix, e o motivo eu já disse antes. O Alien X do Carnitrix tem o DNA galvaniano do Azimuth, e isso o torna impuro e mais fraco. E nós sabemos que os Sapiens Celestiais são poderosos justamente por serem puros. E dito isso, tudo que desses Sapiens Celestiais precisariam fazer seria interromper o Carnitrix
Carnitrix de se desenvolver, ou simplesmente banir ele da existência, até porque as possibilidades são infinitas. Mas enfim, esses são os 5 personagens que poderiam parar o Carnitrix de Ben 10, e eu quero que você comente quais outros personagens poderiam fazer isso, e que eu não citei esse vídeo, é claro. E se puder, deixa o like e se inscreve se você for fã de Ben 10.